Irmãos, a vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. A Ele seja o louvor, a honra e a glória. Irmãos, quando nós paramos para meditar na obra da redenção, é como que nos faltasse a linguagem, porque as nossas palavras são totalmente inadequadas. Expressar algo que realmente é de caráter infinito e eterno, dado quem somos. Somos completamente insignificantes diante de um Deus 3 vezes santo. Mas graças a Deus, segundo as riquezas da sua graça, é que Ele nos capacita. E quando nós paramos para pensar quem foi a bendita pessoa que Deus realmente enviou para resgatar vis pecadores como nós, devemos estar com temor e santo temor diante dessa gloriosa mesa. Porque a eternidade, irmão, não é e não será suficiente para descrever as profundezas do amor de Deus por você e por mim. Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, ele cita uma expressão extraordinária. Capítulo 1, final do versículo 12, ele diz: para quais coisas os anjos desejam atentar, prescrutar. O que, irmãos? A encarnação do Filho de Deus, isso é algo indescritível. A morte daquele que é imortal. O sepultamento do Criador. E a ressurreição do autor da vida e a entronização à direita do Pai, daquele que é ancião de dias. Os sofrimentos de Cristo, irmão, algo que transcreve até mesmo o entendimento dos anjos. Ninguém pode descrever essas palavras em linguagem humana. Está além da nossa capacidade. Atos capítulo 2. Versículo 22. Aqui é um sermão do apóstolo Pedro, pregando para o povo judeu em Jerusalém, logo após a descida do Espírito Santo. Diz o apóstolo Pedro: varões israelitas, escutai estas minhas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, o quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual Deus, porém, o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Vou tornar a repetir esse versículo. Ao qual Deus, porém, o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim eu via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque Deus não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, que é a decomposição do corpo. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual nós todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. A este Jesus, Deus ressuscitou, dos quais todos nós somos
testemunha. Esse é o motivo, irmão, supremo de estarmos aqui nessa manhã. Para todos nós darmos testemunho dessa extraordinária e gloriosa ressurreição. Porque a morte não podia retê-lo, porque o pecado que ele tomou, o pecado que ele levou sobre si não era dele, porque ele era a fonte de toda a santidade e pureza. Mas o pecado que ele tomou, irmão, era seu e era meu. Por isso que a sua alma não ficou na morte. Por isso que ele ressuscitou dentre os mortos. E o apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: todas as vezes que comer deste pão, recebi, beber deste cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Isso era a sua pregação constante. Era isso que os apóstolos pregavam, irmão. A morte, o sofrimento e a ressurreição do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para dar testemunho, juntamente com todo o universo, que Deus não deixou seu filho na morte, e que seu filho não sofreu corrupção. Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele é a fonte da vida, a vida de Cristo. Tragou aquela morte que era sua e que era minha, por isso que ele ressuscitou. Por isso é que nós estamos assentados nas regiões celestiais, e é por isso que nós podemos proclamar para todo o universo, mais uma vez nessa manhã, que o autor da vida ressuscitou. E por isso é que nós podemos partir o pão, que é a verdadeira comida, e beber do sangue do Cordeiro, que é a verdadeira bebida. Porque quem dele se alimenta, por ele viverá. Então, glorifiquemos aquele, irmãos, que ressuscitou após o terceiro dia, e hoje está entronizado à direita de Deus. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele esmagou de maneira extraordinária no Calvário. E o que Satanás pode apenas fazer é mover, como diz Apocalipse, a sua grande cauda. Ele não pode mais nos estragar. Por que não? Porque jamais, irmão, você já viu uma serpente comer pedra. Ele pode comer o pó da terra, mas não pedra. E nós somos pedras vivas do tabernáculo santo de Deus, que é a sua igreja. Porque nós estamos em Cristo, naquele que sofreu os nossos pecados, pagou elevado preço diante do tribunal do grande juiz. Mas foi o próprio Deus, irmãos, que enviou seu Filho para morrer por cada um de nós. Ele nos amou de tal maneira, essa expressão, tal maneira, a mente humana não tem como descrever, porque Deus é de fato amor. O amor de Deus, irmãos, quando disse Paulo escrevendo em 2 Coríntios 2, o amor tudo sofre. Ele não está se referindo ao amor humano, ele está se referindo ao amor de Deus, que Deus sofreu por nós naquela cruz. Pagou um elevado preço, o amor tudo sofre, tudo padece. Padeceu indescritível dores. A dor que Cristo sofreu naquela cruz, nem mesmo os anjos têm como descrever, porque é indescritível. O amor de Deus por nós, irmãos, excede todo entendimento. Permita repeti-lo, até mesmo os entendimentos dos santos anjos que jamais pecaram. Então, coma do pão que foi moído, porque o Senhor, Isaías capítulo 53, 10, agradou moê-lo. Seu sangue foi vertido na cruz, para que você pudesse beber dessa fonte inesgotável de deleite, de prazer, de vida e de paz e de felicidade. A Deus seja o louvor e a honra pela extraordinária obra da redenção. Por isso Jesus pôde dizer, finalizo com esse versículo da sua oração sacerdotal, João capítulo 14, ou 17, versículo 4. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que houvesse mundo. Amém, irmãos? Comamos e bebamos, e damos pleno testemunho da ressurreição daquele que é imortal. Porque a morte não podia tragá-lo, porque ele é a fonte da vida. E permita-me citá-lo novamente. Ele não poderia ficar na morte, porque o pecado que ele levou não era dele, era nosso. Amém? A ele seja louvor, honra e glória por tão grande ressurreição. A graça e a paz, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém? Eu ia ler um texto, mas não vou fazê-lo por causa do tempo. É apenas falar para os irmãos que, embora estejamos falando da morte do Senhor Jesus, mas como o irmão leu em Atos capítulo 2, ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos.
nós não estamos em um funeral, nós estamos diante daquele que venceu e está vivo. Então nós temos que estar com o nosso coração cheio de alegria. O irmão leu que ele não pôde ficar retido na morte. Você sabe o que isso significa? Jesus, ele não pôde ficar preso nos grilhões da morte. A morte não pôde suportá-lo, porque o nosso Senhor, ele é santo. A morte não pôde segurá-lo. Nós estamos celebrando aquele que está vivo, aquele que é santo, aquele que está sentado à destra da majestade nas alturas. Então nós temos liberdade nessa manhã de bendizer e adorar esse bendito Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pelos elementos, né? Se tem pessoas aqui nos visitando que não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não creram no Senhor Jesus, nós pedimos que vocês não toquem, né, nos elementos, porque o que estamos fazendo aqui nessa manhã é para todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus, que fazem parte da família de Deus. Mas nosso desejo é que hoje mesmo seus olhos sejam abertos e você consiga ver essa bendita pessoa. E todos os irmãos que estão aqui nos visitando, nós costumamos dizer que não são visitas, né? Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Então a liberdade de participar da mesa do Senhor, apenas aquela observação que nós temos lá em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Todos nós temos liberdade nessa manhã de celebrarmos essa ceia maravilhosa. Senhor, nós bendizemos e louvamos a Ti, porque o Senhor está vivo. Te louvamos, Senhor, pelo seu sacrifício que foi de uma vez para sempre. Te louvamos porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz. O Senhor deu o seu corpo, o Senhor deu a sua vida ali naquele madeiro. O Senhor assumiu um lugar que era nosso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nessa manhã nós comemos do pão e bebemos do cálice com alegria, lembrando aquela morte toda inclusiva, aquele fato que nos levou de volta a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós abençoamos este pão que é o teu corpo, que foi rasgado, que foi entregue ali na cruz por nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Glorificamos, Senhor, a tua bendita e santa pessoa, pela obra consumada na cruz, pela glorificação do Pai, pela tua morte. Amém. Abençoamos, Senhor, este cálice, que é o teu sangue, Senhor, que por cada um de nós foi derramado naquela cruz. Amém. Nós bendizemos o teu nome, não temos palavras para te agradecer. Amém. Por isso nós magnificamos e bendizemos ao Senhor que é santo. Obrigado pelo santo sangue, Senhor, que foi vertido na cruz. É por isso que nessa manhã podemos comer do teu corpo e beber do teu sangue e anunciar a morte vitoriosa do Senhor até que o Senhor venha. Nós abençoamos em teu nome, Senhor.